Povo de Deus, Pai seja convosco. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade, o nosso pastor Oséias Viana. Deus abençoe meu pastor. Estivemos daqui de manhã sendo edificados através da palavra que o pastor ministrou, falando sobre o Espírito Santo, né? Então, quando for liberada a pregação lá na página da igreja, assista, vá lá e se alimente. E eu quero, nesta oportunidade, falar com vocês sobre o tema Crescendo com o Equilíbrio na Vida Cristã. E o texto que eu quero usar com vocês, aproveitando que já estamos assim, é 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 ao 8. Eu quero olhar para esse texto e pensar nele sobre o nosso tema do mês, que já está chegando ao final, né? Então, nosso tema prioritário é Cheios da Plenitude de Deus. E todo mês a gente faz um desmembramento do tema maior, trabalhando um tema de maneira mais pontual, mais específica. E esse tem sido um mês da gente parar, pensar um pouco sobre disciplinas espirituais. Então, o texto que está na tela, 2 Pedro 1,5, e por isso mesmo vós, empregando toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude, a ciência, tem tradução que vai dizer conhecimento, e a ciência, o conhecimento, o domínio próprio, e ao domínio próprio, a perseverança, e a perseverança, a piedade, e aí encerramos, né? E a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. E aí no 8, o resultado de tudo isso está aqui, porque se em vós houver, né? Se em vós houver e abundar, são coisas diferentes, sim ou não? Se houver e, porque pode ter e não abundar, ficar aquela coisa rasa, né? Mas não é essa a lógica. Se houver e abundar essas coisas, elas não vos deixarão ociosos e nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém. Não era isso amém, não, era outro, né? Amém! Melhorou um pouco, pode se assentar. Glória a Deus. Meus queridos, esse tema das disciplinas espirituais, ele tem seguido aí uma sequência de temas, e para nós já é praticamente o penúltimo tema, né? Aí nós teremos mais um, né, pastor Oséias, no mês de novembro, né? E aí fechamos. E dezembro só celebração. Vocês não dão glória a Deus, não? Celebração, né? Só aproveitar ali a plenitude que nós já recebemos da parte do eterno Deus. Sobre a questão das disciplinas espirituais, eu estava pensando o seguinte: esse é um tema que interessa para um grupo da igreja, pessoas que estão interessadas mesmo em ter uma vida espiritual relevante, contagiante, profunda, que quer sair do lugar comum e ter uma experiência maior e mais transformadora com Deus. Mas eu preciso reconhecer que é também um tema que, para algumas pessoas, termina não sendo uma coisa tão, sabe, mega power, né? Porque não faz parte da prática espiritual de muita gente refletir sobre esses elementos. Tanto é que, se a gente perguntar para boa parte do povo de Deus o que são as disciplinas espirituais, eu não sei quantos conseguiriam dizer: olha, disciplina espiritual é isso aqui. E se viesse uma outra pergunta, e quantas ou quais são elas, teria talvez uma dificuldade um pouco maior. O Dr. Dallas Willard, ele disse que disciplinas espirituais são exercícios de piedades ou atividades empreendidas para nos capacitar a receber mais da vida e do poder de Jesus, sem que isso gere um prejuízo para si próprio e para os outros. Ora, por que ele está dizendo que disciplinas espirituais não podem causar dano? Porque elas causaram. No livro O Espírito das Disciplinas, do Dr. Dallas Willard, caso você tenha uns R$300, compre o livro que você achar, porque é uma obra já que não se acha, e é um livro em que ele discute o espírito das disciplinas. E lá ele fala de um período na história da igreja
em que os crentes disputavam para ver qual era mais austero, né? Mais rigoroso na prática da espiritualidade. Então, esse negócio de ir para o meio do nada e se arrebentar, não comer, não tomar banho, ficar entregue à natureza, e então se disputava esses tipos, né, de espiritualidades que para nós não tem interesse algum. Mas ele está certo quando diz que as disciplinas são atividades, são ações, são atitudes nossas, para a gente receber mais de Jesus. Para a gente receber mais de Jesus. Eu lhe pergunto, Jesus é uma fonte esgotável? Me ajuda, igreja. Jesus é uma fonte esgotável? Será que a gente consegue sugar tudo dele, a ponto dele não ter mais nada para nós? É uma fonte inesgotável. Se é uma fonte inesgotável, por que a gente se acostuma com tão pouco? Por que a gente se acostuma, às vezes, com o mínimo necessário? Quando ele tem mais. Deus falou com o pastor Oséias Viana, este ano é ano de plenitude. E nós estamos chegando ao final do ano, e eu lhe pergunto, quanto da plenitude você tem recebido? Quanto da plenitude você tem recebido? Você hoje está melhor do que estava em janeiro? Lá quando o pastor lançou para nós o desafio, a convocação para a De Família ser uma igreja mergulhada na plenitude, desejando graça sobre graça. Responda honestamente, o quanto a sua vida mudou de lá para cá? Esse teclado toca, gente? Glória a Deus. Toca. Sozinho não, né? Tem que ter alguém lá na glória a Deus. Então, se há em Jesus algo para nos conceder, a gente precisa tomar essa atitude, essa decisão de querer mais dele. Bom, e essas disciplinas espirituais já aqui definidas, são estruturadas de uma única forma? Não. Mas você vai encontrar 2 clássicos que tratam disso. Um deles foi escrito pelo próprio Richard Foster, e o livro dele se tornou um dos 10 livros mais importantes da área da espiritualidade. E nesse livro de disciplinas espirituais, ele organiza as disciplinas em disciplinas interiores. São disciplinas interiores que ele define aqui: meditação, oração, jejum e estudo. São disciplinas que te levam para a esfera da interioridade, daquele ambiente, daquela dimensão, onde somente você e Deus tem ali um lugar, tem uma reserva. E aí ele separa as disciplinas exteriores. Já que eu fiz um mergulho para dentro, agora eu preciso fazer um mergulho para fora, porque se você acha que espiritualidade é só andar com Deus e não te leva em direção ao próximo, você está enganado, porque não é isso. Aí ele diz que são disciplinas exteriores: simplicidade, coisa linda, né? Simplicidade, solitude, submissão e serviço. Então isso tem a ver com disciplinas exteriores. E tem algumas que ele chama de disciplinas comunitárias. Ali nós temos confissão, adoração, orientação e celebração. Compre o livro, gente. Leia o livro, estude, aprenda, pratique e revolucione sua vida com Deus. Mas eu gosto também do Dallas Willard, porque ele teve uma passagem pela igreja do Richard Foster, e aí o Foster que escreveu talvez o melhor livro de disciplinas espirituais. Ele disse assim: quando eu pregava, o povo vinha para me ouvir, porque afinal eu sou o pastor deles. Mas quando Dallas Willard pregava, o povo chegava na igreja com seus gravadores, porque não queria perder nada. E o Dallas Willard, ele diz que as disciplinas, elas não devem ser estruturadas de maneira aleatória, tem que ser pensada. E aí ele diz que tem uma parte das disciplinas que são disciplinas de abstenção. É quando você diz não
não. Eu quero, eu posso e até devo, mas não, eu digo não para elas. Não, porque elas vão, de alguma forma, sendo renegadas na minha vida por um período, se tornar um instrumento de libertação e de bênção. Aí ele diz que essa disciplina de abstenção começa com solitude. Você precisa aprender a estar só, mas não é estar só porque ninguém quer estar com você. Tem gente que diz, eu estou sozinho, mas também é chato. Quem é que quer ficar com você? Né? Mas não é esse o caso, não. A solitude é quando a pessoa, ela tem a intencionalidade de estar só. Aí ele diz que junto com a solitude, a gente tem que aprender também a disciplina do silêncio. Disciplina do silêncio. Soren Kierkegaard disse que a gente aprendeu que oração é falar com Deus. Mas depois, a oração, se é só você falar com Deus, não é diálogo, é monólogo, onde você só fala e Deus não diz nada. Então, se é diálogo, você fala, se retrai, fala, Deus, que o teu servo ouve, não é? Fala, Deus, que a tua serva ouve. Então, ao orar, tire tempo para falar com Deus, mas reserve um tempo para Deus falar com você, amém? E ele fala também do jejum. Ele fala da frugalidade. E frugalidade é uma ideia diferente, porque ele diz que é quando você tem muito, mas não precisa do muito para viver. Você diz, olha, eu tenho recurso, mas eu não quero. Eu vou me privar de alguma coisa, em nome de um bem, de uma causa maior. Ele fala da castidade, que é a negação do prazer. Ele fala da discrição, que é uma espécie de renegar essa obsessão que a gente tem pela visibilidade, pela projeção, por estar em evidência. E ele fala também a respeito, nesse processo ainda da negação, da questão da discrição e também do sacrifício, encerra. Aí ele abre uma outra ala para falar de disciplinas do engajamento. Primeiro é de abstenção. Primeiro é você dizer não. Para isso aqui eu digo não. Mas para isso aqui, que é do engajamento, você diz sim. Diz sim para o estudo, diz sim para a adoração, para a celebração, para o serviço, para a oração, para a comunhão, para a confissão e para a submissão. Isso é coisa que você tem que procurar, que você tem que buscar, e vai ser um desafio tremendo conseguir entrar nessa esfera de engajamento. Mas é o que vai te diferenciar de um mero assistidor de culto, de um mero turista do sagrado, para transformar você em um verdadeiro discípulo de Jesus. Disciplina é atitude, é decisão. Sexta-feira essa igreja vai se reunir em oração, e na disciplina espiritual você diz, eu vou. Não importam os problemas, as lutas, os obstáculos, as adversidades, eu estarei lá. Estarei lá. Porque a ação, gente, é atitude. E o que acontecerá? Vem ver. Amém? Vem ver. Pastor, e o que isso tem a ver com Pedro? Tem bastante coisa a ver com Pedro, né? Eu estava pensando aqui que o Foster é muito bom para tratar de disciplinas. Dallas Willard também. Mas se eu quisesse hoje um conselho, eu acho que eu pediria para Pedro. Não é? Pedro, fala a verdade. Quero melhorar meu relacionamento com Deus. Eu quero ser alguém melhor. Sabe, eu estou cansado dessa espiritualidade monótona. Estou cansado dessa religiosidade estéril. Eu estou cansado dessa caminhada que em nada difere a minha vida de uma pessoa que nem veio à igreja. Quero algo diferente, Pedro. Será que você pode me dizer? Aí o Pedro poderia até falar para nós, olha,
Se é para falar de estabilidade no relacionamento com Deus, hoje eu até posso dizer, mas houve uma época na minha vida que eu seria a pior pessoa para você pedir uma orientação. Concordam com isso? Pedro é muito parecido com a gente, não é? Sim ou não? Até tem um irmão que costuma brincar assim, dizendo, quando ele diz uma coisa boa, relevante, ele diz, dê glória a Deus e eu vou me calar, porque a próxima é igual Pedro, eu já vou estragar tudo, né? Lembra, Jesus perguntou, o que os homens dizem a meu respeito? Quem sou eu para a multidão? Alguns dizem que é um dos profetas, Isaías, Jeremias, enfim. Tá bom, isso é o que eles estão dizendo. Mas e vocês? Para vocês, quem sou eu? Quem é que toma a iniciativa lá? Quem é que toma a iniciativa lá? E o que ele diz? Mais forte, igreja. Jesus fica admirado. E tanto diz Pedro, né? É como se ele estivesse dizendo, eu esperava do João, mas de você, Pedro. Não é carne e sangue que te revelou isso, Pedro. Para você dizer o que você acabou de dizer, tem que ter sido revelado pelo Pai que está nos céus. Aí Jesus fala do caminho do Messias, e o caminho do Messias é o caminho da cruz. Antes da glória vem a cruz. E quando Jesus fala, mesmo Pedro, que foi usado pelo Espírito Santo, agora vai ser usado por quem? O Satanás, o bicanca, o capeta, né? Não te faça isso, não. Aí Jesus diz, para trás de mim. Pedro é o exemplo de muita gente na igreja, que em determinados momentos tem lapsos de abertura para o Espírito Santo de Deus, mas basta fechar os lábios, e a próxima que vem é desconstrutora de tudo aquilo que foi dito, mesmo tendo sido revelado por Deus. Agora, a carta de 2 Pedro é interessante, porque a primeira foi aceita na igreja sem muitas dificuldades. Policarpo, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano e Eusébio, os reformadores e os teólogos especialistas na área de Bíblia, dizem, olha, a primeira carta de Pedro, não há nenhuma dúvida com relação à autenticidade e à sua autoria. Mas a segunda, pasmem vocês, pensa num texto que foi difícil ser recebido, ser acomodado no cânon. No início da história da igreja, 2 Pedro foi classificada como um livro duvidoso. Quem diz isso? O Dr. Roger Stronsted. Na Reforma Protestante, foi considerado por Martinho Lutero como escritura de segunda classe. Foi rejeitada por Erasmo e olhada com hesitação por Calvino. Agora, apesar das controvérsias, hoje nós entendemos que a segunda carta de Pedro, ela tem um lugar especial na história da igreja. E é na segunda carta, quando Pedro antevê a sua partida para estar com Jesus, e ele precisa dar conselhos para uma igreja. Na primeira carta, os desafios eram externos, eram heresias vindo de fora, eram ataques de todos os lados, eram mais hostilidades à fé cristã. Mas na última carta, o problema estava dentro da igreja. A igreja sempre corre dois perigos. O primeiro é o de ser hostilizada pelo mundo, e ela tem que travar batalhas em várias esferas lá fora. Mas o que mata a igreja não é o que vem de fora. O que mata a igreja é o que brota nos próprios bancos e nos nossos púlpitos. Paulo, quando ele sai de Éfeso, reúne os líderes e diz: desde o início, desde o começo, eu estive com vocês ensinando a palavra, mas após a minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão, não pouparão rebanho. Aí ele diz: e entre vós se levantarão também falsos ensinadores, com a finalidade de atrair, de arrebanhar as ovelhas do Senhor para si. Oh Deus, nos guarde disso, Senhor. Nos guarda, nos guarda, nos guarda, nos livra. Nos livra dos lobos e nos livre também
de qualquer um no nosso meio que quiser tomar o lugar que é única e exclusivamente do Cordeiro. Amém, gente? Agora Pedro olha para dentro da igreja e ele percebe que ela está sofrendo. De um lado tem os crentes antinomistas, dizendo que se você foi salvo pela graça, então não precisa fazer mais nada. Nada. Você é salvo pela graça, está salvo, salvo para sempre, dá glória a Deus e aleluia, e acabou. E aí do outro lado vem os legalistas dizendo não, o evangelho não é suficiente. Tem que ter alguma coisa a mais aí. Cristo não é suficiente. Pastor Oséias usa uma palavra aqui muito bonita, não é? E uma delas é que ele é suficiente. Ele é suficiente. Você não precisa de mais nada. Ele basta. Ele basta. Ele basta. Ele basta. Ele basta. Ele basta, meus amigos. Ele basta. Não precisa de mais nada. É a simplicidade dele. Bom, aí o Pedro se reúne, né? Na mente, penso eu, algumas coisas que ele tem que dizer, e aquelas coisas que ele dirá para aquela igreja, talvez seja a última orientação que ele dará a ela sobre como se manter firme diante dos ataques externos e também dos problemas internos. E aí no versículo 5, se a mídia puder devolver para nós o texto, versículo 5. Ele diz assim: e por isso mesmo, vós, empregando toda diligência, acrescentai. Gente, isso aqui é de uma riqueza tão grande. Tem um irmão aqui na nossa igreja que ele gosta de pesquisar o grego. Aí eu falei para ele, estou precisando de um auxílio. Vá atrás dessa palavra acrescentai. E eu sei que nos últimos 2-3 dias eu não tive sossego e nem ele, né? Ele foi mandando, né? Estamos caminhando ali. A palavra acrescentai, ela vem de uma palavra no grego, epicoregen, que ela remete a uma metáfora. Imagine que na Grécia Antiga, alguém quisesse apresentar no teatro uma peça. E havia uma necessidade de recursos financeiros para aquela peça acontecer. Às vezes a polis, a cidade, tinha dinheiro. Às vezes não. Então abria-se espaço para o córrego. Este era um homem rico, que tinha muito dinheiro, e que ele decidia pagar para que aquela peça pudesse ser apresentada. Então essa palavra passou a significar cooperação generosa e dispendiosa. Quando ele diz acrescentai ou associai, ele está dizendo pague o preço. Pague o preço. Pague o preço. Generoso. Pague o preço. É sacrificial. Pague o preço. Porque cá entre nós há uma ideia de que onde há graça não há espaço para o esforço, não é? Um dia até eu orei aqui num culto, numa festa, e aí disse: Deus, o seu povo já pagou o preço para a festa acontecer. Aí depois o pregador, que é de fora, né? Fosse daqui eu tinha falado com ele, mas é de fora e eu não posso, né? Aí ele: não, mas não tem que pagar preço não, o preço já foi pago por Jesus e tal. Em parte é verdade. O Dallas Willard, ele disse assim, a respeito da graça, que a graça, ela não é oposta ao esforço, não. Ela é oposta ao mérito, porque graça é a concessão de benefícios não merecidos, mas junto com a graça, vem a ideia do esforço. Se não é verdade, vamos ver o que Paulo falou em Filipenses 2,12. Filipenses 2,12. Aqui, Paulo, que tem uma teologia na qual ele recepciona a soberania de Deus,
mas não descarta a participação humana. De sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não é como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência. Fazei o quê? Não, gente, mais forte aí. Efetuai, desenvolvei, operai a vossa salvação com temor e tremor. Sabe o que o Pedro estava dizendo lá? Ele estava dizendo para aquela igreja, para aquela comunidade: acrescente, pague o preço, deixa de ser um crente preguiçoso, monótono, rotineiro, esforce, faça a sua parte, porque a parte do Cordeiro está na cruz, a parte do Deus Todo-Poderoso está feita. Mas e você? Tem desenvolvido, tem efetuado a sua salvação? Depois disso, voltamos para 2 Pedro 1,5. E aqui, Pedro vai destacar algumas coisas que ele entende que precisa ter na igreja. Em quem quer uma vida cristã, pode voltar, 2 Pedro 1,5. Aí ele vai partir de um ponto inicial. Qual é o ponto inicial? Acrescentai a vossa fé. Então vamos começar pela fé. Por onde começa, Danilo, a vida cristã? Pela fé, não é isso? Por onde começa a vida cristã? Pela fé. E a ideia de fé aqui no grego, pistes, significa basicamente adesão leal a Cristo e ao ensino cristão. A palavra fé daria para a gente fazer séries enormes de pregações aqui, mas aqui no texto é exatamente isso que ele está dizendo: adesão leal a Cristo e ao ensino cristão. Adesão leal a Cristo não é meramente levantar a mão quando a gente faz um apelo aqui, não, isso é um início, mas a prova de que você está começando a jornada cristã é quando você recebe aquilo que o Cristo fez. Eu creio nisso, isso é verdade, isso é para a minha vida, é suficiente, eu quero, eu estou com Ele e eu vou andar com Ele. O que é que Pedro está dizendo? Que a sua vida com Deus começa com uma adesão leal. A partir do momento que você levanta a mão, que você diz: a partir de hoje eu quero ser um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, é uma adesão leal a Ele. Eu não levantei a minha mão apenas porque o pregador, me motivou, apenas porque a equipe de louvor trouxe uma canção. Não, é consciência, é adesão leal a Ele e ao ensino dEle. Pedro diz que se você já entregou a sua vida para Cristo com lealdade e abraçou os ensinos dele, você deu o primeiro passo. Quantos já deram o primeiro passo? Não, gente, vamos lá, deixa o pregador feliz. Quem já deu o primeiro passo? Dá um aceno assim para Jesus. Diga assim para Ele: Senhor, eu já recebi com lealdade seu sacrifício, e Ele é suficiente. Aleluia, aleluia. Oh meu Deus. Mas tem um problema, porque às vezes a gente recebe Jesus nessa demonstração de fé, mas a vida espiritual ela termina parando. E ela não pode parar. Pastor Hernandes Dias Lopes diz que o crente é salvo pela fé, vive pela fé, vence pela fé e caminha de fé em fé. Oh, que bom que alguém entendeu. A fé está em tudo, de modo que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. Ele existe. Você já agarrou Ele, segurou Ele. Então a partir daí, gente, é viver pela fé. Bom, mas eu disse que há um problema. E o Dr. Muffat
ele diz que a vida cristã não deve ser um espasmo inicial, seguido por uma inércia crônica. Às vezes a pessoa até no início da conversão demonstrou algo mais. Faz a liderança pastoral olhar e dizer: vai dar um bom crente esse aí, não é? Mas de repente aquela fé inicial, ela gera uma inércia crônica. E aí entra ano e sai ano, a pessoa aprende a frequentar cultos, a gostar do ambiente sagrado, do ambiente de comunhão, de adoração, mas é um improdutivo na vida. É a inércia crônica da qual Deus quer nos libertar. É por isso que Pedro, voltamos lá para o texto, ele diz: junto com a fé, você tem que trazer o quê? Qual é a palavra que vem lá? Qual é a palavra que vem lá? Junto com a fé, vem a virtude. E a palavra virtude no grego é areté. Areté é excelência. E pensa numa palavra, gente, que daria para dizer tantas coisas lindas aqui hoje. Areté é o poder dado por Deus para a gente executar atos heróicos. Mas a ideia de excelência aqui também é quando a gente cumpre o nosso papel, é quando a gente cumpre a nossa função. Areté é o termo que se aplica às divindades gregas quando elas manifestam os seus poderes no cumprimento de sua função. Pedro está dizendo: já recebeu o Salvador, já recebeu a palavra, agora você precisa viver com excelência. Sua vida já mudou? Seu marido pode dizer: mudou. De sapo virou príncipe, está uma benção do céu. E o marido pode dizer para você: mudou também, de goteira se tornou uma santa intercessora. Os filhos podem dizer para você: desde a entrega dele a Jesus, é um homem diferente. Os vizinhos podem dizer: areté, vida de excelência. Ele entregou a vida para um tal de Jesus, começou a frequentar uma igreja. É um homem melhor, é uma mulher melhor. E lá no trabalho, deixou de ser uma pessoa tóxica para se tornar alguém agradável com quem os outros gostam de estar. Areté, vida com excelência. E eu não consigo sozinho vivê-la. Não consegue. Desista. A natureza humana, carnal e pecaminosa, sempre nos puxa para o lado sombrio. Mas de manhã, nosso pastor Oséias Viana pregou uma palavra falando sobre o Espírito Santo de Deus. Jesus disse que voltaria ao Pai, e por voltar ao Pai, Ele enviaria o Consolador. E o Consolador geraria em nós o fruto do Espírito Santo. Sozinho você não dá conta, o Pedro também não deu. Mas depois que o Espírito vem, a gente consegue associar a fé à virtude. Aí o texto, ainda no 5, vai nos dizer o que mais? Que a gente precisa pegar ali a ideia da virtude e associá-la ao quê? Ciência ou... Olha que nível lindo de fé. Já começou com fé, já passou pela virtude, pela vida excelente, e agora é a área do conhecimento. Jean-Paul Sartre disse que o cristão prefere morrer a pensar. Então, se o crente tem que escolher entre pensar em obter conhecimento e morrer, ele não tem dúvida não. Abre o caixão que eu já estou entregue, eu já estou, né? Não é o caso da De Família. Eu louvo a Deus, irmãos, porque junto com o início da De Família, nós começamos o Instituto Teológico aqui. E até hoje esse instituto não deixou de ter aula por falta de alunos. Glória a Deus. Aleluia. Agora ele diz: acrescentai à virtude o conhecimento. Conhecimento. Porque o Pentecoste não derrete nosso cérebro. Amém. O Pentecoste não derrete nosso cérebro.
Pentecoste ajusta a nossa maneira de pensar. E a palavra que Pedro emprega aqui sobre conhecer, ela é tão rica, epinosis. Ela dá a ideia de um conhecimento que é prático, é crescente e é pleno. Então, agora, entregue sua vida a Jesus, procurando uma vida de excelência. Há um manual para orientar a sua vida, e esse manual se chama Bíblia, a palavra do Deus Todo-Poderoso. Vai ler essa Bíblia, amém, gente? Vamos ler essa Bíblia. Eu vou ler porque eu tenho que pregar. Então já está começando em pecado, porque a Bíblia não é ferramenta de trabalho, a Bíblia é servo para mantimento da nossa fé. Pedro está dizendo: agregue conhecimento. Você sabe que o Pedro sofreu muito com Paulo, sim ou não? Pastor, quem que falou isso? O Pedro, não foi? Ele diz: olha, o nosso irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada, escreveu coisas difíceis de entender. Está lá na Bíblia, tá ou não está? Aí ele diz: as quais os indoutos ignorantes distorcem para a sua própria perdição. Aí ao invés de dizer: gente, larga do Paulo, não vai estudar não, ele diz: não, crescei antes na graça e no conhecimento. A nossa geração precisa de homens e mulheres firmados na palavra, na palavra, na palavra. Homens e mulheres que conheçam a Bíblia para falar de Deus, para falar da vida, para falar do mundo. Coloca conhecimento na sua disciplina espiritual. Oxalá dessa pregação tenha pelo menos uma matrícula amanhã. É isso mesmo, glória a Deus, né? Bom, chegou no conhecimento, parou, acabou. Já completamos, já atingimos o ápice, estamos no último degrau, é? Sim ou não? Não, né, pastor? Tem mais, o que é que falta? O que é que falta? Vamos para o verso seguinte. Vamos para o verso seguinte, verso 6. Aí junto com a ciência, com o conhecimento, tem que vir o quê? Bom, domínio próprio é uma coisa interessante, porque no grego a palavra é ekrateia. Ekrateia é uma palavra para autocontrole, para autocontrole. Aí o texto diz também que melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Mas a lógica do texto é que se você consegue dominar a si mesmo, a sabedoria bíblica diz que é melhor do que você conquistar uma cidade. Então aprenda a se dominar, aprenda a se controlar. E a ideia do autocontrole aqui tem muito a ver com a questão do prazer, a ideia da busca pelo prazer. E tem umas coisas boas no mundo de hoje, tem ou não tem? Me ajuda aí, gente, tem ou não tem? Tem umas coisas boas e que dá prazer, e a pessoa se deixa levar, e ela não entende que na verdade o que ela precisa é ter um controle sobre si próprio. Então tem que se dominar. Entenda que o seu maior adversário, na verdade, pode ser até você. De novo, uma fala do nosso pastor de manhã, dizendo que muita gente, quando tentada, ela diz: de Deus sou tentada, e quando não diz, a culpa é do Satanás, é o capiroto, é o bicanca, é essa desgraça que me faz pecar. Ele ajuda bastante. A Eva não pecou sozinha não. A serpente chegou lá e disse: vocês conhecem a história, né? Então ele dá uma força, mas no final a palavra parte de nós. Para a gente terminar, meus queridos, para a gente terminar aqui, além do domínio próprio, tem mais alguma coisa? Pode voltar o texto, 2 Pedro 1,6, já caminhando aqui para a conclusão. Aí, além do domínio próprio, é quando você priva o seu corpo de prazeres, alguns até normais e naturais, mas você se abstém em nome de uma causa maior. Você
Aprende na ética cristã que você pode dominar as suas paixões a partir da manifestação do Espírito Santo. Aí ele vai dizer que junto com o domínio próprio tem que aliar uma outra coisa. O que é? Por que perseverança? Você acha que você vai vencer todas as batalhas? Me ajuda aí. Você acha que vai vencer todas as batalhas? Não, a partir de hoje eu vou ser um marido que não peco mais contra minha esposa. Você acha que dá para cumprir isso? A irmã que diz, olha, a partir de hoje eu não vou perturbar a vida desse infeliz não. Eu vou deixar ele sossegado pro resto da vida. Dá, irmã, para cumprir esse negócio aí, né? Não tem algumas lutas? Você que tem uma dificuldade de controlar o temperamento, você acha que dá? A partir de hoje eu não vou me estressar com nada nem ninguém. Dá para honrar isso aí? Dá. Eu ia até falar alguns nomes aqui, né? Mas, né? Deixa eu falar. Será que dá, irmãos? Dá? Não. É uma caminhada. É uma jornada. E na jornada, às vezes a gente entrega os pontos. Às vezes a gente joga a toalha. Às vezes a gente erra. Eu estou falando do irmão Pedro. Pedro nunca errou. E ele não gostava de perdoar. De errar ele gostava, né? Senhor, quantas vezes tem que perdoar essa cambada aí? 7 vezes. Aí Jesus melhorou a vida dele, né? Ei, perseverança. A palavra perseverança no grego é hipomone, que significa paciência triunfadora em circunstâncias difíceis. Oh meu Deus, está difícil. Eu reconheço que está difícil. Mas quer saber de uma coisa? Eu vou me levantar. Eu vou caminhar. Eu vou em frente. Eu vou me agarrar a Ele. E vou me esforçar para viver a areté, a excelência. Aí daqui a pouco, o que acontece com a gente? De novo, fazendo a mesma coisa. Aí você para, desiste, recua, é assim? Não, Deus, não deu de novo. Eu prometi que conseguiria, não consegui. Não me lances fora da tua presença. Não retira de mim o teu Espírito Santo. Dá para me ajudar? Dá para ter uma forcinha aqui? Oh, meu Deus. Pastor Bispo, pode ir. Perseverança. Porque você está em uma batalha de proporções épicas. Você está em uma batalha que determinará o seu futuro. Então você não pode parar. Pastor, eu pequei. Arrependa-se. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. A torneira da graça não está fechada. A torneira da graça não está fechada. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Oh, Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, gente. Só quer de nós perseverança, capacidade de se levantar, capacidade de seguir em frente, mesmo diante das turbulências da vida. Pode ser que nesta noite você esteja aqui e dizendo: pregador, você não sabe qual é a minha situação, você não sabe o caos que está a minha vida. Posso até não saber, mas Ele sabe, e Ele é especialista em caos. Olha para esse povo aqui, olha para essa multidão aqui. Ele não nos tirou de caos, de autobiografias destrutivas, de memórias dolorosas, de experiências traumáticas. Nos deu um banho da graça. E agora está esse povo aqui, ó, dando glória, exaltando o nome do Senhor. Levante-se, irmão, levante-se, irmã, na sua caminhada, e vá para frente, porque Deus vai te ajudar. Aí ele vai dizer que junto com a perseverança, coloca piedade. Já vou liberar aí, tá bom? Junto com a esperança, piedade. Piedade, no grego, eusebeia, é andar correto diante de Deus e dos homens.
caiu, se levanta, persevera e melhora seu relacionamento com Deus e com o próximo. Lá no 7, ligeiro, por favor. Lá no 7, versículo 7. E junto com a piedade, você traz a fraternidade. Que é fraternidade? É amar essa pessoa que está do teu lado. Na verdade não, né? Porque a pessoa que está do seu lado é fácil amar, é ou não é? De repente quem você precisa amar não está do seu lado, mas é Filadélfia, é amor de irmão, eu te amo, porque é parte do exercício espiritual. Pastor, mas amar o irmão é difícil, você acha que Filadélfia é difícil? Aí Pedro diz assim, quer saber? Para a gente fechar a conta, passa a régua e todo mundo dá glória a Deus e aleluia, tem o amor, só que o amor ali é ágape ou agapau, ali é o amor da qualidade de Deus. Se acha que é difícil amar o irmão, agora Pedro pega o sarrafo e coloca nas galáxias. Você quer ser bom mesmo? Quer vencer a luta? Quer viver a excelência? Quer que as pessoas vejam o Cristo habitando na tua vida? Ame como Deus ama. E agapau tem uma qualidade: eu não amo por causa do objeto, eu amo por causa do agente. Eu não te amo porque você é bom, eu te amo porque eu sou bom. Quando o rapaz perguntou para Jesus sobre amor, bom mestre, não há bom senão o Pai que está no céu. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que Deus ama, não é por causa do objeto. Se fosse por nós, bispo, estávamos enrolados. Mas o amor não é por causa do objeto, é por causa da fonte. E Deus é amor. Vamos levantar, vamos adorar a Deus. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-nos, Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Venha nos usar, Senhor. Usa-me, Senhor. Aleluia. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta. Quantos querem ser usados? Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Queridos irmãos, eu gostaria de perguntar nessa noite, se tem alguém no nosso meio que ainda não entregou a vida para Jesus, ou que já entregou lá atrás, e as lutas da vida, os problemas da vida, outras razões te levaram para longe de Jesus, e hoje você ouviu a palavra, entendeu que o Senhor está te chamando, e você queira voltar para Jesus. Será que tem alguém? Se tiver, dê um sinal com a sua mão, porque nós queremos orar com você. Tem alguém? Levante a mão. É sério, esse rapaz que é Jesus, é isso? Volta aqui, corre aqui na frente então. Você pode dar glória a Deus, igreja? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Pastor, eu quero esse Jesus, eu quero a vida excelente que Ele propõe. Eu quero a vida excelente que Ele tem para nós. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Dá um sinal assim com a mão e vem aqui à frente, porque nós vamos orar com você. Pastor, eu tentei andar, tentei caminhar, as lutas foram maiores do que a minha capacidade de perseverar, e eu parei, eu desisti, mas eu sei que o meu lugar é com Ele. Tem alguém para o Senhor? Tem mais alguém?
Glória a Deus. Tem mais alguém? Eu creio que tem, gente. Creio que tem mais gente sendo chamadas pelo Espírito Santo hoje para a vida excelente. Toma a decisão agora. Lembra da palavra associai. É a decisão que você toma. É quando você diz: é hoje, é agora, é a minha hora. Eu vou, nada nem ninguém vai me prender, porque eu vou me lançar nos braços dele. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Pastor, eu nunca fui crente, eu nunca andei com Jesus, mas eu quero essa vida. Será que tem mais alguém? Tem mais alguém? Se tem, não saia desse lugar hoje não, sem tomar essa decisão que pode mudar a sua vida. Qual o nome do nosso irmão? Pedro? Estão entendendo, né? Esse Espírito Santo faz coisa, não faz? Aleluia. Pedro está se reconciliando com Jesus, é isso? Amém. Glória a Deus. Chega mais perto aqui, Danilo. Vamos orar pelo Pedro. Oh Deus, Senhor, diante do seu altar está o Pedro. Ele hoje toma a decisão de voltar para o Senhor. A sua palavra cumpriu o propósito para o qual ela foi designada. Que o Senhor ajude o Pedro, que o Espírito Santo tome a vida dele com graça e com poder, que o Espírito Santo sustente e que ele caminhe com fé, ó Deus, abraçando essas marcas, essas qualidades, e que o Senhor use poderosamente a vida dele para a glória do seu nome. Amém e amém. A igreja que recebe o Pedro pode aplaudir o nome do Senhor. És bem-vindo, meu irmão. És bem-vindo. Deus abençoe. Pastor Oséias.